Vamos aqui, né, resolver nosso exercício 1.12. Mas antes aí de nós desenvolvermos a sua solução, vamos tratar alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração quando nós temos aí a atuação de molas aqui realizando o equilíbrio de uma partícula. Quando nós temos uma mola então de comprimento aí não deformado, ou seja, antes da aplicação de qualquer carga, nós vamos considerar que essa minha mola então ela vai ter um comprimento L0 sem aplicação de carga alguma nela. O comprimento nós chamamos então, como eu falei, comprimento não deformado. Então, quando nós temos a mola e ela tem uma variação no seu comprimento aqui, e essa variação de comprimento que nós vamos ter, ela vai ser proposital ao que, a intensidade da força que vai ser aplicada. Esse novo comprimento aqui, esse comprimento final, digamos assim, quando nós aplicamos a carga aqui, F, essa variação de comprimento, ela é o que? Proposital, então, à intensidade dessa força que está sendo aplicada na minha mola. Então, note, quando nós, em relação à condição inicial, nós tivemos o que? Uma pequena variação aqui na distância. Nós vamos chamar isso daí, essa distância de S. E como é que nós podemos determinar então a distância aí que essa minha mola teve essa deformação? Nós podemos falar que S ele vai ser igual aí o que? Ao comprimento deformado menos o comprimento aí sem deformação, não deformado. Um exemplo, digamos então que o nosso L0, comprimento aí não deformado, era de 0,5 metros. E aí o comprimento deformado, nós aplicamos a carga, foi de 0,8 metros. Então note, se substituirmos aqui, eu vou ter o que, 0,8 menos 0,5, que isso daí vai ser o que? Uma distância de 0,3 metros. Uma distância positiva. Mas podem haver situações, nós poderíamos ter agora aqui uma nova situação, onde novamente o L0 seria 0,5 metros e eu tivesse um L agora de 0,3 metros. O que está ocorrendo aqui então nessa nova situação? S seria igual a 0,3 menos 0,5. Então aí nós teríamos aqui um S negativo, menos 0,2 metros. O que isso estaria representando para nós? Então, quando nós temos um S que é positivo e um S que é negativo. Quando o S ele é positivo, essa distância é positiva, nós temos o que? Um alongamento na minha mola. Então, o que? O meu F ele está aí puxando essa mola, está alongando. Quando eu tenho então um S que é negativo, isso aí está refletindo o que, que a minha força ela está empurrando a mola. Então, o que? Minha mola está comprimida. Tudo bem, pessoal? Então, essa distância que nós obtemos aqui por meio do comprimento aí deformado menos o comprimento não deformado, quando for positiva, a mola está aí puxando. Então, nós estamos tendo aqui um alongamento da mola. E quando nós temos aí, determinamos a distância e ela é negativa, isso quer dizer o quê? Que a nossa mola está aí, a nossa força, perdão, está empurrando a minha mola. Então, minha mola está sendo comprimida. Bem, pessoal. Outros pontos importantes. As molas, elas têm, nós podemos avaliar a elasticidade por meio da constante da mola, K, ou aí a nossa rigidez K. Observe que nós temos, representado no nosso problema, essa nossa rigidez K para a mola AC de 20 newtons por metro e para a mola AB de 30 newtons por metro. E a intensidade da força da nossa mola, nós podemos aí determinar por meio de que? Uma mola linearmente elástica, nós podemos determinar que a força vai ser igual então a minha rigidez K, ou constante da mola, vezes aí a minha distância, que ela vai ser dada por meio dessa variação que nós temos aí
em relação ao comprimento não deformado e o comprimento deformado. Tudo bem, pessoal? Então, essas aí são algumas informações importantes quando nós temos sistemas com molas e nós vamos utilizar aqui no nosso problema. Então vamos lá agora na resolução do problema e do exercício. Ele fala assim: determine o alongamento das molas AC e AB para o equilíbrio do bloco de 2 kg. As molas são mostradas na posição de equilíbrio, ou seja, as molas então elas já sofreram aí um alongamento para garantir o quê? Que haja o equilíbrio estático aí devido à atuação do bloco aqui de 2 kg em relação ao ponto A. Ok, pessoal? Então vamos lá agora. Vamos fazer uma análise primeiramente, né? Só para ficar mais claro. Então olha só. Se nós temos o bloco aqui, o nosso ponto de equilíbrio, primeiro ponto a ser avaliado vai ser o anel aqui em A, né? Se nós garantirmos aqui que há o equilíbrio estático, todo o nosso sistema estará no equilíbrio estático. Então nós vamos ter aqui, ó, atuando nesse ponto A força-peso. Vamos chamar de W aqui, né? Ela vai estar o que? Ela tende a provocar um deslocamento aqui na direção vertical, né? Sentido para baixo. Então, para que haja o equilíbrio, essas duas molas elas vão estar o que? Aplicando forças, como o próprio nome já diz, né? Então elas vão estar sendo o que? Puxadas ali, né? Elas estão o que? Aplicando forças para que haja o equilíbrio aqui. Então eu vou ter uma força, vamos chamar aqui de força AB, e eu vou ter uma força aqui AC. Então eu vou ter a força peso e as duas forças aqui o que? Buscando o equilíbrio estático aqui na nossa partícula, no nosso ponto A que está sendo avaliado. Então, feita essa visualização, pessoal, nós temos que também desenhar o nosso diagrama de corpo livre. É o pontapé inicial, digamos assim, para a resolução aí desses exercícios de equilíbrio. Então, tendo aí, né, como é um sistema coplanar, x e y, vamos traçar aqui, né, os planos, os eixos x e y. Podemos considerar aqui na nossa análise, né, pessoal, o ponto A sendo aqui na origem dos meus eixos. O ponto A estaria aqui. Correto? Então nós determinamos ali, né, a força peso e as duas forças ali FAB e a minha força FAC. Tudo bem, pessoal? Como nós podemos determinar primeiramente, né, analisando o problema? Ele quer saber o que? O alongamento, ele quer saber esse S aqui, né? A distância que as molas alongaram ali. Então como é que nós podemos fazer? Notem que nós temos aí o valor da rigidez K de cada mola, 20 newtons por metro e 30 newtons por metro. Então, se nós determinarmos essa força AC e força B, que são a força que as molas estão exercendo, nós podemos substituir aqui e determinar o que? O alongamento que nós tivemos. Essa é a ideia do problema. Então, como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso aplicando as equações de equilíbrio, os somatórios de força em x e igualá-los a zero, e o somatório de forças em y e igualá-lo a zero. Para isso, né, pessoal, notem que em relação aos meus eixos aqui, né, y e x, por exemplo, as forças FAB e FAC se encontram o quê? Inclinadas, na diagonal. Então isso representa o quê? Que elas vão ter as componentes delas retangulares. Horizontal, que vão ser as parcelas em x, e a minha componente, as componentes verticais, que vão ser as parcelas em y. Então como nós vamos fazer isso? Nós vamos estar decompondo, né? Como é que nós decompomos? Nós vamos sair da extremidade da minha força F AC, né, paralela ao eixo Y, aonde ele interceptar aqui o eixo X, né, eu vou ter a minha componente retangular de FAC em X, e aonde eu sair aqui, né, perpendicular e paralela, perdão, ao eixo X, e aonde ele interceptar o meu eixo Y, eu vou ter o que? A minha componente retangular vertical de FAC.
Seria essa ideia aí, nós decompomos e obtemos as duas componentes. Vou ter aqui, né, um F AC em X, e eu vou obter aqui, né, um F AC em Y. Vamos fazer similar aqui para FAB. Saímos da extremidade aqui do nosso vetor força FAB. Saímos da extremidade paralela ao eixo X, onde interceptarmos o eixo Y, temos a componente retangular vertical. Saímos da extremidade, aonde nós interceptarmos aqui, saímos paralelo da extremidade do eixo Y, aonde interceptarmos então o eixo X, obtemos a componente aí retangular horizontal de FAB, a nossa FX aí em relação a FAB, que seria essa ideia. A minha componente então FAB em X e a minha componente FAB em Y. Vou botar aqui FAB em X, e aqui vamos puxar aqui, né, o meu FAB em Y. Tudo bem, até aí tranquilo, né, pessoal? Para nós aplicarmos as equações de equilíbrio aqui nessas componentes que nós decompomos, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos precisar aqui, né, dos ângulos. Os ângulos, ou aquele pequeno triângulo de inclinação, mas aqui fica mais fácil obtermos os ângulos. Por quê? Vamos ao nosso desenho original aqui. Notem aqui, deixa eu só apagar para não ficar embolado. Nota que ele informa algumas distâncias aí, que são importantes, fundamentais para nós determinarmos esses ângulos. Observe aqui, né, que ele pega aqui, ele informa essa distância aqui, ó, do meu anel em A até aqui a direção fixa do meu ponto B, né? Ele fala que isso aqui é 4 metros, vai valer isso daqui. E ele está me informando também essa altura, do ponto C até o ponto A, que é de 3 metros. E a mesma coisa para B, porque notem, né, que ele está na mesma direção dos pinos que estão travando a mola aqui no nosso desenho. Então, eu também tenho 3 metros aqui. O que nós podemos fazer, então? Nós podemos desenhar um triângulo retângulo aí. Então, olha, nós vamos ter aqui o triângulo retângulo, né, formado pelo ângulo reto. A mola FAB aqui, né, ela vai ser o que? A hipotenusa. Note que esses 4 metros vão estar aqui, ó. E os 3 metros aqui. Desse ponto B, vamos chamar até aqui o ponto D. Então, de B a D, 3 metros. E de A até D, 4 metros. Vamos ilustrar ali, ó. Vamos chamar os ângulos, para ficar aqui mais fácil. Aqui de ângulo θ. E aqui vamos chamar de ângulo beta. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, como é que nós podemos determinar o θ aqui? 3 metros vai estar o quê? Vai ser o quê? O cateto que se encontra oposto ao ângulo θ. E 4 metros será o quê? O cateto adjacente aqui no nosso triângulo. Qual a relação trigonométrica nós podemos determinar θ? Nós podemos usar a tangente, porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ó, posso falar que θ vai ser igual a tangente, então, a menos 1, né, pessoal? Do cateto oposto, 3, sobre o meu cateto adjacente, 4. Resolvendo isso daí, nós temos que θ ele vai ser igual a 36,87 graus. Beleza. Então, já determinamos o nosso ângulo aqui, θ. Para essas componentes, nós já conseguimos decompor sem problema algum. E como nós podemos fazer agora, então, para aqui a minha força FAC? Igual nós fizemos aí para a força FAB. Podemos montar um novo triângulo retângulo.
onde a mola aqui, né, AC será aí a hipotenusa do nosso triângulo. Eu vou ter o cateto oposto ao nosso ângulo beta, que nós representamos aqui, né? E vou ter o cateto adjacente também, que vai ser 3 metros. 3 metros aqui do cateto adjacente, 3 metros aqui então do cateto oposto. Aplicando aqui, né, novamente a tangente a menos 1, posso falar que beta ele vai ser igual então a tangente a menos 1 de 3 sobre 3. Toda vez que nós temos valores iguais, sempre vai ser aí a tangente a menos 1 de valores iguais que 3 sobre 3, 4 sobre 4, vai ser sempre 45 graus. Então, beta vai ser igual aí a 45 graus. Beleza, pessoal. Determinamos aí os ângulos. Então, temos os ângulos. Já sabemos aqui que a nossa força-peso, né, ela vai ser igual aí o que, né? A massa de 2 quilogramos vezes o que? A aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso daí vai resultar numa força-peso igual a 19,62 newtons. Bom, aí pessoal, fizemos essa análise, determinamos os ângulos. Agora aí, esboçamos aí o nosso diagrama de corpo livre, que ele é extremamente importante, como eu falei. Então agora nós já podemos o quê? Aplicar as equações de equilíbrio aí tranquilamente e determinar as nossas forças aí o quê? F AB e F AC. Bem, então vamos lá fazer isso. Então aqui nós temos nosso diagrama de corpo livre. Nós determinamos aqui, né? Vamos botar as informações complementares. Esse ângulo de 36,87 graus. Nós temos aqui também nosso ângulo aí de 45 graus. Só apagar aqui, ficou meio feio. Temos aqui nosso ângulo de 45 graus. Temos aqui, né, a componente FAC em X. Temos aqui a nossa componente FAC em Y. Temos aqui, ó, FAB. Só um minuto, pessoal. Temos aí a força FAB em Y. E eu tenho aqui a minha força FAB em X. Tudo bem, pessoal? Temos a nossa força-peso, temos os ângulos. Já fizemos a decomposição das componentes retangulares. Então o diagrama de corpo livre está completo aqui. Nós vamos agora o quê? Aplicar as equações de equilíbrio. Somatório de forças em X igual a 0 e somatório de forças em Y igual a 0. Então vamos lá. Fazendo aí, né, somatório de forças em X igual a 0, considerando, né, que todas as forças aqui na direção horizontal com o meu sentido para a direita são positivas, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, vamos começar, vou ter menos F AC vezes o que aqui, né? Na hora que eu decompus, note que FAC em relação ao ângulo de 45 está o que? Adjacente. Toda vez que é adjacente, utilizamos a relação aí de cosseno. Ou então aquela dica que eu dei, né? Na hora que eu decompus, o que eu fiz com FAC para obter aqui sobre o meu eixo X? Eu fechei o ângulo de 45. Então toda vez que eu fecho o ângulo para obter a componente, eu pegando essa força aqui, né, imaginando que eu venho aqui caminhando, fechando o ângulo para obter a projeção dela sobre o meu eixo X. Como eu fechei o ângulo, eu uso cosseno. É uma regrinha. Se eu abrisse, eu utilizaria seno. Então, FAC vezes aí. Então, cosseno
de 45. Depois nós temos o que? O FAB, agora note que ele é negativo porque ele está na direção aqui horizontal, com o seu sentido para a minha esquerda, então a parte negativa de x. Agora eu faço o que? Mais então a minha componente, só apagar aqui, mais a minha componente FAB vezes o que? O cosseno, aqui, ó. FAB em x, ela está o que? Adjacente ao ângulo de 36. Então vou usar o cosseno. Cosseno de 36,87 graus. Temos mais alguma coisa em x? Não. São apenas essas duas parcelas. Igual então a zero. Note, né, pessoal, que nós temos duas incógnitas, não conseguiríamos determinar já aqui diretamente o valor nem de FAC nem de FAB. O que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui então logo em função. Vou pegar aqui, ó, FAB FAB vai ser igual, então, como nós passamos para lá, FAC vai ficar positivo, FAC vezes o cosseno de 45 dividido por quem? Dividido então aqui pelo cosseno de 36,87. Resolvendo isso daqui, nós podemos falar que FAB é igual a 0,884 vezes o meu FAC. Note que nós, como eu falei, não conseguimos a solução. Então nós vamos o quê? Vamos aplicar agora então o somatório aqui, considerando que na direção vertical para cima são positivas, então vamos fazer o somatório de forças em y igual a zero. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quais as forças que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aí, ó, novamente, então FAB em y, nós vamos começar aqui. Eu tenho FAC vezes, olha, eu fiz o que com 45? Eu abri esse ângulo, então FAC vezes o meu cosseno, vezes, perdão, meu seno de 45. Então nós abrimos o ângulo de 45 para o quê? Obter a projeção aqui sobre o meu eixo y. Então, note que nós vamos trabalhar com o quê? O seno de 45. Ou então, usando a lei do paralelogramo, se nós trouxéssemos aqui, né, essa minha componente, essa parcela, né, aqui para frente, o que ocorreria aqui? Nós falássemos que FAC em y estivesse aqui, né, nós movimentássemos, que isso é possível, por causa da lei do paralelogramo da adição, ele estaria o que? Oposto a 45. Então, por isso também que nós trabalhamos aí com a relação de seno. Bem, positivo, porque ele está na direção vertical, sentido para cima. Vamos agora então para FAB. Ele também vai ser positivo, porque ó, a parcela dele aqui, essa pontinha azul, está apontando aqui para cima, né, na direção vertical, então na parte positiva do eixo y. Nós temos então aí FAB vezes o seno agora de 36,87. Mesma ideia, né, pessoal? Nós abrimos aqui
o vetor força de FAB, né, na hora que a gente vai decompor. Então, se nós estamos abrindo aqui, ele movimentando ele em direção que a gente está abrindo esse ângulo, nós usamos seno, ou a mesma ideia. Se eu trouxer FABY aqui, por causa da lei do paralelogramo, né, eu posso colocar ele aqui. Então, também o que? Estaria oposto a 36,87, então eu usaria a relação de seno. Então, mas qual a força que nós temos mais ainda em Y? Nós temos a força peso, menos 19,62, igual a zero. Então, pessoal, notem que nós não temos o que? Como resolver também ainda por meio do somatório de forças em Y. Nós continuamos com duas incógnitas aí. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que estar montando um sisteminha de equações para eu estar o quê? Deixando em função ali de apenas uma variável e estar obtendo o valor dela. Torna-se interessante nós fazermos por y, porque nós vamos ter uma solução após igualdade aqui, né, de 19,62, e vamos estar determinando então o valor já da força que nós optarmos em substituir. Então, só organizar aqui rapidinho. Posso falar que FAC vezes o seno de 45 mais FAB vezes o seno de 36,87 é igual a 19,62. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa primeira equação aqui do somatório de forças em X de equação 1. E vou chamar essa aqui que resultou do somatório de forças em Y de equação 2. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Substituindo a equação 1, então, na equação 2, nós vamos ter a seguinte equação. A nova equação que vai ser possível que determinar, então, o valor de alguma das nossas forças. Vou repetir aqui, ó. FAC vezes seno de 45 45 mais FAB vezes o seno de 36,87 é igual a 19,62 newtons. Se vocês quiserem representar aí, pessoal, nas resoluções de vocês, as unidades, logo sem problema. Aqui eu estou fazendo para a gente poder economizar espaço. Então, olha só, onde nós vamos substituir? Nós falamos, vamos destacar aqui, nós temos aí então na equação 1, que ela vai ser o que? FAB igual a 0,884 vezes FAC. Eu estou igualando, estou falando que FAB é igual a isso aqui. Tudo bem? E temos aí a equação 2. Então eu vou substituir o que? A equação 1, que está ali no somatório de forças em X, nessa minha equação 2, que resultou do somatório de forças em Y. Aonde eu vou substituir aqui? Eu quero deixar com uma única incógnita. Então, anote que se eu substituir aqui em FAB, eu posso falar que FAB é igual a 0,884 FAC. Então, o que vai ocorrer? Eu vou ter o que? A minha equação apenas em função de FAC. Então, nós vamos substituir a equação 1 aqui, ó, apenas esse pedacinho de FAB. E vamos depois multiplicar ainda pelo seno de 36,87. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vai ficar FAC vezes o seno de 45
Mas vamos botar entre parênteses para destacar para vocês aí, pessoal. Quem é FAB que nós falamos ali? FAB vai ser igual ao quê? 0,88 0,884 FAC. Então isso daí agora vezes, vamos repetir aqui ainda, o seno de 36,87 igual a 19 isso é igual a 19. Oh meu Deus, essa mesinha é terrível. Esse é igual então 19,62. Então nós substituímos aí, né, pessoal? Vou destacar aqui novamente, ó. Essa aqui é a nossa parcela da equação 1 que nós substituímos ali em FAB. Tudo bem? Vamos aí agora resolver isso daqui. Fazendo aí, né, pessoal? Nós vamos ter que o seno de 45 aqui vai ser então 0,707 FAC mais 0,884 FAC, vou botar aqui entre parênteses, vezes o seno de 36,87 vai dar aí aproximadamente 0,600. Igual a 19,62. Fazendo aqui então agora, multiplicando aí 0,884 vezes 0,600, nós vamos ter aqui então 0,707 FAC, fazendo esse produto aí, ó, 0,884 vezes 0,600, que é produto aqui, né, do seno de 36,87, esse 0,600, resultado do nosso seno. Nós temos aí mais, então agora, esse produto aí vai dar 0,530. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem estar realizando, fazendo direto aí, sem medo de errar. Fazer bem detalhado aqui para ficar mais claro para vocês, né? 0,530 vezes FAC igual a 19,62 newtons. Já vou botar direto aqui, somando isso aí, já passando para depois da igualdade, para me ganhar espaço, que FAC vai ser igual então 19,62 newtons dividido por 1,237. FAC vai ser igual então aí a 15,861 newtons. Bem, pessoal, então determinamos aí, ó, a nossa força FAC. Como é que nós vamos achar FAB? Basta nós irmos aqui e substituir na nossa equação 1 aqui, ó. Vou falar aqui, ó, que FAB vai ser igual a 0,884
0,884 vezes o valor que nós determinamos de FAC, que é 15,861 newtons. Então, o nosso FAB aqui, ó, FAB o FAB aqui, ó, ele vai ser igual aí a 14,021 newtons. Então determinamos aí FAB e o nosso FAC. Vou até destacar eles aqui, uma cor um pouco diferente. Então, FAB igual a 14,021 newtons e FAC 15,861 newtons. Esses são os valores aí das forças desenvolvidas pelas nossas molas. Bem, pessoal, então note, pessoal, que até aqui nesse problema aqui 1.12 é muito similar ao que nós vamos estar fazendo aí no 1.8, no 1.9. Sempre vamos estar, primeiramente, né, avaliando como é que as forças atuam, né, como é que essas forças estão atuando sobre a nossa estrutura, onde é que é a nossa partícula, nós vamos estar avaliando. Então, nós vamos esboçar aí a atuação por meio do diagrama de corpo livre dessas forças. Vamos determinar aí, às vezes, os ângulos, o que nós precisamos aí para estar decompondo, aplicando aí depois o que? As nossas equações de equilíbrio. Nesse caso, como é um sistema bidimensional, as equações de equilíbrio vão ser o quê? Somatório de forças em x igual a zero e o somatório de forças em y igual a zero. Depois que nós aplicamos aí esse meu somatório de forças em x e em y, o que nós fazemos aí? Vamos tentar, né? Se nós já tivermos o valor de alguma das incógnitas, já vamos determinar diretamente, mas se não encontrarmos, né, pessoal, na maioria das vezes nós temos que montar um sisteminha, deixando em função, como nós fizemos aqui, para estar o quê? Obtendo esse valor da primeira força, depois a gente substitui em alguma das equações e vamos obter aí a nossa outra força. Então, basicamente é isso daí. Alguns dos nossos problemas aí da nossa apostila. Esse daqui envolvia a questão da mola, que é um pouquinho mais diferente que nós vamos estar fazendo agora aqui. Então, o alongamento das molas. Como é que nós vamos fazer então agora? Então, vamos botar aqui, ó, a minha mola. Minha mola AB. Então, nós falamos lá, né, que a força de uma mola, a intensidade dela é dada por quê? Força da mola, então, AB, ela é igual ali a minha constante da mola AB vezes a distância, o deslocamento que ela teve ali. Então, nós calculamos que FAB é igual a quê? 14,021 newtons. Sabemos ali que foi informado no nosso problema que ali a nossa constante da mola K, né, a rigidez K, ela é de 30 newtons por metro. E essa é quem nós estamos aí procurando, na realidade, que é o alongamento. Passando para cá, né, 30 newtons por metro vezes S vai ser igual ao que? 14,021 newtons. Posso falar então que S ele vai ser igual ao que? 14,021 newtons dividido por 30 newtons por metro. Cortamos newton com newton, nós vamos obter um deslocamento de S aqui, né? A distância aí, né? O alongamento que ela teve de 0,467. Fazendo a mesma coisa agora para a nossa mola C.
Só apagar aqui, pessoal. Botar a unidade, que é muito importante. 0,467 metros, que sobrou ali quando nós cortamos Newton com Newton. Agora nós temos aí a nossa mola AC. Então, mesma coisa, nós vamos usando a fórmula de FAC é igual a rigidez K de AC, nossa constante da mola, vezes aí o deslocamento. Calculamos aí a força aqui, ó, FAC, a intensidade dela é de 15.861 newtons, igual a constante ali de rigidez 20 newtons por metro, vezes a distância ali, né, o alongamento que nós tivemos. Então, nós podemos aqui passar aqui, só para organizar, 20 newtons por metro, vezes esse meu alongamento, vai ser igual a 15.861 newtons. O meu S vai ser igual a intensidade da força, nesse caso, 15.861 newtons, dividido por 20 newtons por metro. Cortei newtons com newtons. Vou ter que aqui, essa distância, esse alongamento sofrido foi de 0,793 metros. Então ainda, pessoal, esse é o nosso exercício 1.12, é a resolução dele. Um exercício simples assim, né? Tem um passo a passo. Eu considero um pouquinho mais chato essa questão de determinar as forças aqui, substituir as equações, mas é bem tranquilo aqui. Então aí nós matamos o exercício, resolvemos ele aí. Espero que vocês tenham gostado, que possa ajudar no estudo de vocês aí. Até então aí nosso próximo exercício, a nossa próxima aula. Tudo bem, pessoal?